Oi, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade à leitura do texto que a gente estava lendo na aula passada, que é o texto do Rubem Alves, Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras. Então, na aula passada a gente começou falando sobre o senso comum e sobre a visão da ciência, né? A gente vai ver agora, vamos revisar agora com calma isso e vamos dar continuidade, tá? Pessoal, é importante que vocês assistam essas aulas e leiam os textos com cuidado, certo? E tirem suas dúvidas na aula ao vivo, tá? Leiam e se preparem que a gente vai fazer algumas atividades avaliativas que vão valer a nota, tá? E essas atividades vão ser feitas durante o nosso encontro à noite na nossa aula ao vivo, tá? Então vocês têm que acompanhar o conteúdo para não serem pegos de surpresa, tá? Porque a gente vai avaliar e as questões serão discursivas e serão feitas no nosso encontro ao vivo. Então vão lendo, vão se preparando, porque a gente vai fazer essas avaliações, certo? Então vamos começar, eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai ler o texto continuar a leitura do texto do Rubem Alves, certo? A gente está refletindo sobre o papel da ciência, a gente está problematizando o papel da ciência na nossa sociedade a partir da visão do cientista, lembrando que a nossa disciplina é filosofia, ciência e tecnologia, ou seja, nós vamos fazer uma reflexão crítica sobre a ciência a partir da filosofia, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Então, pessoal, a gente na aula passada a gente estava lendo sobre o senso comum é diferente da ciência, certo? A gente falou um pouco sobre isso. Vou retomar aqui rapidamente o que a gente falou e aí a gente continua de onde eu parei, certo? Aqui o autor vai falar sobre qual é a imagem que a gente tem do cientista, né? Então ele vai colocar que a gente pode imaginar o cientista como aquele louco que inventa coisas, um excêntrico, né? Mas o mais importante aqui do texto que ele explora é que a gente olha para o cientista e vê ele como sendo alguém que tem autoridade. Gravem isso, tá? Como assim, autoridade? Que parece que ele sempre sabe mais do que os outros de outras disciplinas que não sejam bem propriamente científicas, né? Ou sabe mais que a pessoa comum. O cientista tem autoridade porque quando ele fala parece que ele tem a posse da verdade, tá? Então, daí ele segue, né? Ele vai falar dos laboratórios com seus microscópios, cientistas de aventais imaculadamente brancos. Tudo isso simboliza o quê? A autoridade de que ele estava falando, certo? Então, essa autoridade ela é explorada porque ela é explorada pelas pessoas que fazem propagandas, né? Pelos marqueteiros e pessoas da mídia que se utilizam dessa imagem do cientista como sendo alguém que tem autoridade. Então, por exemplo, comerciais de TV, de televisão, você pega creme dental, aí mostra fabricando e a ciência fez isso aqui, isso é muito avançado e tal. Então, quando diz que a ciência fez aquele produto, ele está apelando ao telespectador a autoridade que a ciência tem para que a pessoa, então esse é bom, né? Certo? Então, espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer. Até ele chega a citar aqui a questão da fabricação de cigarros, né? E aí, cigarros produzidos cientificamente, ou seja, mostra o cigarro, as pessoas sabem que o cigarro faz mal à saúde. No entanto, eles colocam que o cigarro foi feito de uma forma a reduzir o máximo possível o dano à sua saúde. Aí mostra também as imagens da produção, né? Mostram os cientistas e atrelam essa imagem do produto ao cientista. E aí o que ele quer com isso? A autoridade. Aí ele vai dizer que nesse sentido a ciência vira um mito. Por quê? Porque o mito é essa coisa de você acreditar em algo sem questionar. Lembram da primeira aula lá de filosofia?
Lembra como a filosofia é você tentar pensar por você mesmo, né? Tentar ser autônomo e pensar por você mesmo? É o oposto do mito. O mito é quando você obedece sem pensar, né? Por isso que ele diz que inibe o pensamento aqui, certo? Então, continuando, é interessante aqui que ele vai dizer: será que você pergunta? Será que você pergunta? Será que você questiona, né, a ciência? Geralmente a gente só obedece. Então a gente nem precisa pensar. Aí é interessante, ele coloca: parece que a gente não quer mais pensar e que a ciência ela pensa por nós. Aí ele vai aqui, ó. Para que serve a nossa cabeça? Ainda podemos pensar? Adianta pensar, né? E aí ele já começa aqui a criticar a ciência. Antes de mais nada, é necessário acabar com o mito de que o cientista é uma pessoa que pensa melhor. Então, se você achava que o cientista é esse que tem a posse do conhecimento e que outras formas de entender o mundo que não sejam científicas, elas não têm conhecimento, ou melhor, talvez seja melhor dizer, não são válidas, devem ser rejeitadas, então ele já começa a dizer que é preciso acabar com isso, né? E aí ele começa a falar aqui de maneira muito interessante, ele coloca aqui o exemplo do pianista, né? Que é complicado tocar piano e que existem várias técnicas para tocar piano, né? Ele dá os nomes das técnicas aqui, ó: oitavas, sextas, terças, trinados, legatos, esses nomes aqui complicados. Aí ele vai dizer: imagine um pianista que essa palavra é importante, pessoal, aqui, ó, prestem atenção aqui, tá? Isso aqui vai ser muito importante para vocês durante a avaliação. Imagine um pianista que resolve especializar-se. O que é especializar-se? Então, imagine um pianista que se especializa em tocar essa técnica aqui, ó, trinado. Só essa técnica. O cientista se especializar seria se concentrar em algo, apenas algo. Então ele se concentra nessa técnica aqui. O que é que vai acontecer? Ele só sabe fazer isso. Será capaz de fazer treinados como ninguém, só que não será capaz de executar nenhuma música. Aí ele vai e diz: cientistas são como pianistas que resolveram especializar-se numa técnica só, tá? E aí ele vai falar aqui, ó, outro exemplo interessante. Imagine um animal que só desenvolvesse e especializasse, né, nos seus olhos. Esse animal ia se tornar um gênio no mundo das cores e formas, mas se tornaria incapaz de perceber o mundo dos sons e dos odores. Então veja o que ele está fazendo aqui, pessoal. O Rubem Alves, o autor do texto, dizendo que o cientista ele é alguém que se especializou. A ciência é um conhecimento especializado. Mas ele está criticando isso, viu? Ele está dizendo que toda especialização carrega consigo uma cegueira de outros elementos que estão que poderiam ser observados. O especialista não consegue observar outras coisas porque só vê a coisa na qual ele é especialista, tá? E aí esses dois exemplos aqui, do pianista e do animal, que se especializa. O animal se especializa numa coisa e fica fraco em outras. O pianista se especializa numa técnica e não consegue fazer outras coisas, tá? Aí ele compara essas duas imagens à ciência, né? Vamos continuar, pronto. Então a gente parou aqui, tá? Vamos continuar. O que eu desejo que você entenda é o seguinte: a ciência é uma especialização, um refinamento de potenciais comuns a todos. Quem usa um telescópio ou um microscópio vê coisas que não poderiam ser vistas a olho nu, mas eles nada mais são que extensões do olho. Eles quem? O microscópio e o telescópio.
São extensões do olho. Não são órgãos novos, são melhoramentos na capacidade de ver, comum a quase todas as pessoas. Um instrumento que fosse a melhoria de um sentido que não temos seria totalmente inútil. Da mesma forma como telescópios e microscópios são inúteis para cegos e pianos e violinos são inúteis para surdos. Então veja só. O que é que ele está dizendo? Todos nós temos inteligência. Todo ser humano que tem capacidade normal, né? Ele tem inteligência para a compreensão das coisas, né? A ciência, ela é uma especialização de um potencial que todo mundo tem, comum a todo mundo. Então, o que a ciência faz é avançar muito em uma coisa, e a crítica dele lá em cima é esquecer das outras. Aí ele diz aqui, ó, telescópio e microscópio. Eles são extensões do olho. Extensão mesmo aqui, pessoal. Pense em extensão aquela que você tem em casa. Que você liga uma tomada e não dá, aí você compra uma extensão. Coloca. É aquilo mesmo, é nesse sentido mesmo. O telescópio e o microscópio é uma extensão, ou seja, ele permite você ver algo que você normalmente não veria. Assim como você coloca lá na tomada e agora permite a você levar a energia para outra área da casa, que normalmente você não ia conseguir chegar lá, com a extensão elétrica você consegue. Pois bem, com o microscópio e com o telescópio, você faz uma extensão do seu olho e consegue avançar e ir para outras áreas que você naturalmente não iria, sem essas formas tecnológicas. Só que todo mundo tem olho, certo? Só que nesse sentido a ciência se especializa e faz com que a nossa visão vá muito mais além do que iria naturalmente. É um melhoramento nesse sentido, né? Aí ele vai dizer que inventar um instrumento que para melhorar um órgão que você não tem não faz sentido, claro, né? Aí ele, continuando, a ciência não é um órgão novo de conhecimento. A ciência é a hipertrofia, olha que isso é importante, viu? De capacidades que todos têm. Isso pode ser bom, mas pode ser muito perigoso. Quanto maior a visão em profundidade, menor a visão em extensão. A tendência da especialização é conhecer cada vez mais de cada vez menos. Olha aqui. Então, hipertrofia, por exemplo, o cara que fica todo musculoso, ele está hipertrofiado. O que é hipertrofia? É quando uma coisa cresce muito, se desenvolve demais em relação às outras coisas. Pense num cara bem forte. Aqueles caras mesmo assim que você vê que são todo musculoso, aquilo é uma hipertrofia. O músculo, quando fica daquele jeito inchado, que a gente chama, né, inchado entre aspas, é uma hipertrofia. Então hipertrofia é o quê? É uma coisa que cresceu demais do normal, do seu tamanho normal, tá? A ciência para o Rubem Alves é uma hipertrofia. Em que sentido? De novo, no sentido de que ela se especializa em algo e toma aquilo como sendo superior às outras coisas, quando na verdade ela não enxerga as outras coisas e só enxerga aquilo que ela se especializou. Aí pense no exemplo aqui do olho. Todo mundo vê, todo mundo enxerga, tá? Mas com o microscópio, o olho ele se especializa em ver. De novo, todos nós enxergamos, todos possuímos olhos. Quer dizer, normalmente todos possuímos olhos. E aí você vê uma determinada coisa, aquilo você vê até certo ponto. Com o microscópio e com o telescópio, você se especializa a sua visão, ou seja, você vê muito mais. Você vê muito mais. Mas é algo que você já tinha visão. É isso que ele está dizendo aqui, né? Aí ele vai dizer assim, ó, que isso é perigoso. Por que é perigoso? Pensa aí. Já dá pra gente tirar algumas conclusões. Por exemplo, se aquilo começa a ser valorizado demais
e você se especializa e só vê aquilo, já é perigoso, porque você vai estar deixando de enxergar um monte de coisa ao redor. E vai tomar, por exemplo, a ciência como sendo algo superior às outras formas de conhecer a realidade, tais como a arte, a própria religião, né, no caso, a mitologia, e outras maneiras de conhecer a realidade que não são científicas, né? Quando você hipertrofia a ciência, quando você faz a ciência crescer demais, você deixa de enxergar essas outras formas e começa a achar que essas outras formas não são válidas. E aí surge até uma atitude de agressão com relação a essas outras formas, de rejeição, de achar que elas não têm valor, digamos assim, né? Olha, ele termina assim, ó. Quanto maior a visão em profundidade, menor a visão em extensão. Quanto mais a pessoa se especializa numa coisa, ela conhece cada vez mais de cada vez menos. Ou seja, ela vai entendendo cada vez mais aquela coisa, e entendendo cada vez menos todas as outras que estão ao redor. Esse é o especialista. É interessante a visão dele da ciência. Continuando. A aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento progressivo do senso comum. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum de que o aprendiz dispõe. Isso aqui lembra, por exemplo, quando a gente está estudando alguns pedagogos famosos, eles dizem assim, quando você estiver dando aula para o aluno, você tem que partir do que ele sabe. Se você não partir do que ele sabe, ele não vai conseguir aprender. A pessoa quer falar de química, aí ela vai falar sobre, por exemplo, sexta série, as crianças estão lá na escola, e vai falar de alguma reação química, e vai falar de coisas mais da casa delas, como a sua mãe faz um bolo e coisas assim, coisas que ela já viu, ela tem experiência naquilo, é mais fácil aprender a partir dali para coisas mais complexas, daquilo que ela sabe para coisas mais complexas. O professor não pode chegar para alguém que não tem um conhecimento básico e já chegar com algo complexo. Esse é um grande problema da educação, na verdade, né? Porque o professor chega às vezes e não observa o que os alunos sabem e o que os alunos não sabem, e tenta ensinar para eles alguma coisa muito complicada que está longe demais do que eles sabem. E aí fica um vazio no meio, um abismo, e ele não entende. Ok. Então aqui esse parágrafo. A aprendizagem consiste na manutenção, modificação de capacidades ou habilidades já possuídas pelo aprendiz. Isso no sentido do que eu estava dizendo acima. Por exemplo, na ocasião em que uma pessoa que está aprendendo a jogar tênis tem a força física para segurar a raquete, ela já desenvolveu a coordenação inata dos olhos com a mão, a ponto de ser capaz de bater na bola com a raquete. Na verdade, com a prática, ela aprende a bater melhor na bola, mas bater na bola com a raquete não é parte do aprendizado do jogo de tênis. Trata-se, ao contrário, de uma habilidade que o jogador possui antes de sua primeira lição, e que é modificada na medida em que ela aprende o jogo. É o refinamento de uma habilidade já possuída pela pessoa. Então aqui ele reforça aquilo que ele diz em cima, né? A gente só pode aprender quando tem uma certa base. E aí, finalmente, o que é o senso comum? Lembre do título lá em cima, né? Qual é o título? Senso comum e ciência. Ele está fazendo uma diferenciação aqui. Senso comum e ciência. Qual é a diferença? Isso pode ser uma questão, uma pergunta que a gente pode explorar. Então, mas o que é o senso comum? Essa expressão não foi inventada pelas pessoas do senso comum. Creio que elas nunca se preocuparam em se definir. Um negro em sua pátria de origem não se definiria como pessoa de cor, evidentemente. Esta expressão foi criada para os negros pelos brancos. Então, isso me lembra uma palestra que eu assisti uma vez de um
um africano, um estudante africano, um doutorado. Ele estava fazendo doutorado e ele dando uma palestra dizendo que ele descobriu que o cabelo dele era ruim quando ele chegou no Brasil. Por quê? Que estranho. Para pensar um pouquinho. Ele vive em um meio onde todos são como ele. Se todos são como ele, com quem ele convivia, por que o cabelo dele era ruim? Não era ruim, era normal. Quando ele chega aqui, aí ele descobre, as pessoas dizem isso a ele. Mas o cabelo, veja, preste atenção, o cabelo dele é ruim ou isso é uma criação cultural nossa? Porque se algum de nós, ou uma pessoa que tem um cabelo liso, chega lá, pode ser o caso de que alguém, se essa pessoa está sozinha lá, no meio deles, de um monte de pessoas de cor negra, pode acontecer que elas olhem para ele e digam, seu cabelo é estranho. E a pessoa vai dizer, não, mas meu cabelo é liso, eu sou... E eles vão dizer, não, seu cabelo é estranho mesmo. Veja, foi o que aconteceu com ele. Um choque cultural. Né? Ele falou também sobre a questão de como aqui no Brasil os negros eles parecem ter uma certa... não ter um certo orgulho da raça que ele era acostumado, da etnia, né? Não é raça o termo é etnia, lá na África. E lá ele era acostumado a ter orgulho, ele não tinha motivo para ter vergonha de nada. Mas aqui ele viu que alguns negros tinham vergonha. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou aqui, ó, um negro em sua pátria de origem não se definiria como pessoa de cor, evidentemente. Esta expressão foi criada para os negros pelos brancos. Da mesma forma, a expressão senso comum foi criada por pessoas que se julgam acima do senso comum, como uma forma de se diferenciarem das pessoas que, segundo seu critério, são intelectualmente inferiores. Quando um cientista se refere ao senso comum, ele está, obviamente, pensando nas pessoas que não passaram por um treinamento científico. Aqui embaixo ele vai problematizar isso, vai dizer que não é bem assim, né? Porque aqui o que foi que ele disse? Que o cientista disse, a pessoa que passou por um treinamento científico, treinada cientificamente, aprendeu ciência, e aí ela olha para a pessoa comum que não estudou ciência e diz, ela é uma pessoa do senso comum, como se aquilo fosse menor, como se aquilo fosse mais frágil, mais fraco, né? Foi o que ele disse aqui, ó. Eles se julgam acima, como forma de se diferenciarem. As pessoas do senso comum são intelectualmente inferiores, e ele se refere ao senso comum assim, como se a ciência fosse superior, né? Aqui embaixo ele vai problematizar isso. Mas já são 20 já são 23 minutos, a gente vai ficar por aqui, certo? Então, pessoal, essa foi a aula do Rubem Alves da Filosofia da Ciência. E a gente leu, e na próxima aula a gente continua lendo, tá, pessoal? Acompanhe o texto para vocês não serem surpreendidos nas atividades avaliativas, tá? Até mais.